Bom, pastor Daniel, mais uma vez, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Kleber, que prazer estar de volta mais uma vez ao seu programa. Vamos falar aí sobre a pobreza no Maranhão. Vamos começar pela pobreza da população, pessoas que precisam do SUS ainda, pessoas que ainda vivem com R$ 145 por mês para dividir com a família. E vamos falar, esse destaque aí do Maranhão que apareceu no ranking entre o país, aliás, o estado mais pobre do Brasil. Olha, há pouco tempo, agora, há poucos dias, o IBGE, ele fez uma amostragem da pobreza no Brasil e o Maranhão aparece com 40 cidades entre as 100 mais pobres da federação. Entre as 100 cidades mais pobres do Brasil, o Maranhão aparece com 40. Você vê que isso é um absurdo, Kleber, porque o estado do Maranhão, ele não é pobre. Um estado que tem terras férteis, muita água, um grande rebanho de gado. O estado é um estado rico, mas a sua população é uma população empobrecida, um povo ainda carente de muita coisa aqui no estado do Maranhão. E essa amostragem última do IBGE fala perfeitamente sobre isso. Você vê que o estado do Piauí tirou todas as suas cidades entre as 100 mais pobres do Brasil, enquanto o Maranhão aparece com 40. Um verdadeiro absurdo. Agora, esse é um desafio que os novos governos têm pela frente, juntamente com a sociedade. É, sim, uma coisa que a gente não pode desistir do nosso estado, do lugar onde vivemos. Você imagina qual é o empreendedor, o empresário, qual é o industrial que tem uma grande indústria e quer se instalar no Maranhão? Com os impostos mais altos da federação, com as piores estradas do Brasil, as MAs, muitas estão intrafegáveis, dificultando o escoamento da produção, do agronegócio. Então, quando a gente pensa em desenvolver esse estado, o desenvolvimento não vai acontecer se a gente não cuidar das nossas estradas, não tiver uma política voltada para o agronegócio, se nós não tivermos uma política voltada para atrair o investidor para o nosso estado. Pastor Daniel Vieira, é fato que a pobreza ela já existia e ainda existe, isso é fato. Agora, a pandemia contribuiu muito para o aumento dela. Com certeza, mas a pandemia ela veio de forma igual, né, igualitária para todo o Brasil. Então, por que o Maranhão caiu e alguns outros estados prosperaram? Isso aí por conta das políticas erradas que foram implementadas aqui no estado do Maranhão. Você nunca vai gerar riqueza se você pune quem gera essa riqueza. Por exemplo, no Maranhão, a carga tributária, o ICMS altíssimo, ele pune o investidor, ele pune quem produz riqueza, emprego e renda. Então, como é que você quer gerar riqueza se você pune aquele que prospera? Se você não dá condições para aquele que quer investir no Estado, venha para cá. Então, nós precisamos erradicar a pobreza do estado do Maranhão e, para isso, tem que mudar tudo, para que a gente tenha políticas públicas realmente que venha de encontro às necessidades do nosso estado para ele sair desse ranking tão triste, né? Bom, além desse ranking triste, tem outro ainda mais triste, que é a educação. Por exemplo, eu tenho um dado aqui, vê se bate com a sua pesquisa. Na educação, o Maranhão tem o pior índice de escrita no Brasil. De acordo com o MEC, 77,3% das crianças avaliadas em escolas do Maranhão, elas são capazes de ler palavras, mas não de compreender textos longos. A educação também é de péssima qualidade. Na verdade, a educação ela tem já um histórico e ela hoje não é só no Brasil, só no Maranhão. A educação no Brasil inteiro, ela está em decadência, né? Você vê que há alguns anos atrás foi tirado das nossas escolas a educação moral e cívica, que era uma matéria. Então, deixou-se de ensinar o civismo e os princípios educacionais às nossas crianças. Não sabem mais cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência. Isso foi feito de propósito para impedir ou para fazer com que as pessoas não amem o Brasil, não sejam nacionalistas. Então, foi tirado algumas coisas da grade curricular. Outro, sim, foi implementado que você tem que passar o aluno, ainda que ele não saiba ler ou escrever, mas ele tem que passar de ano, não é? Não pode ter a repetência, não pode ficar para trás. Então, as escolas foram obrigadas a passar de ano alunos que não têm condição de passar de ano. Então, a educação como um todo no Brasil, ela não está bem. Mas pior ainda é saber que no Maranhão,
dos piores ainda é o pior. Vamos falar nessa questão também, a educação ainda ligado a ela, é a questão das escolas. Se passa aí no comercial muitas escolas bonitas, aquela coisa toda, mas nos 217 municípios, que o senhor conhece muito bem, ainda tem escolas de taipa e ainda de chão batido, sem carteira, enfim. Olha, nós tivemos um governo que passou pelo estado do Maranhão, terminou agora um mandato aí de quase 7 anos de governo, mais de 7 anos, entregou agora o governo comunista, e infelizmente ele se preocupou com o quê? Aqui em Imperatriz, na Rua Lagoas, nós temos a escola, ou tínhamos a escola Castelo Branco, uma escola que faz parte da história de Imperatriz. Eles tiraram o nome da escola de Castelo Branco, porque era de um militar, de um general que governou o Brasil, e colocaram o nome de Vinícius de Moraes. Olha só, ele se preocupa com isso, de apagar a história, e não se preocuparam em ajudar para que lá dentro a escola tenha um outro ambiente. Por exemplo, uma boa informática para os alunos, professores qualificados, materiais didáticos. Então se preocupa com uma coisa que não ajuda em nada a nossa educação. E é como você falou, em muitas cidades, em muitos lugares do nosso Maranhão, ainda as crianças sequer têm uma merenda, eles têm que vir terminar a escola mais cedo para poder voltar para casa, ou uma escola em péssimas condições, sem lugar, às vezes, para sentar, sentando em um banco qualquer. A educação no Maranhão está uma calamidade. Pastor, ainda segundo o estudo, também no Maranhão, que 9 de cada 10 pessoas dependem exclusivamente do SUS. Do SUS e do Bolsa Família. Você vê que o Maranhão tem 1.100.000 pessoas vivendo do Auxílio Brasil, que agora é Auxílio Brasil, e ainda bem que pelo menos o presidente Bolsonaro, ele aumentou o valor, mas se não fosse essa ajuda do governo federal, nós estaríamos numa situação pior ainda, numa situação bem pior. E vivendo do SUS, olha só, se você gera emprego para essas pessoas, elas começam a ganhar melhor, você diminui até a fila no SUS, porque quem tem dinheiro para pagar uma consulta ou um exame, ele não vai atrás de pegar uma ficha para marcar uma consulta com 20, 30 dias ou um exame com mais 20, 30 dias. Então, a gente precisa mudar, de fato, as políticas econômicas do estado do Maranhão para que esse estado que já é rico em sua terra, biodiversidade, já é rico no seu povo, também possa se tornar rico financeiramente, fazendo essa gente trabalhar, ter emprego, ter renda, para nós sairmos desse ranking de miséria que foi colocado no Maranhão. Em meio a tantas dificuldades, a rankings de forma negativa ao nosso estado do Maranhão, eu lhe pergunto, o Maranhão tem jeito? Eu ia dizer, o Maranhão tem jeito sim, nós cremos nisso, viu? Nós cremos nisso e é por essa razão que a gente está aí, nesse projeto aí, lutando, guerreando, andando, visitando, né, para ver se a gente muda a política do estado do Maranhão, pessoal. Vamos mudar, a gente sabe que o Maranhão tem jeito sim, eu vou terminar aqui com uma deixa, Laésio Bonfim e pastor Daniel Vieira, um grupo diferente aí que está surgindo no estado do Maranhão, sou pré-candidato a deputado estadual e a gente sabe que se Deus nos colocar ali, seremos instrumentos para abençoar esse estado e a nossa região.